Este podcast é um oferecimento. Daniele Mitani, Arquitetura e Interiores, transformando os sonhos da sua família em ambientes acolhedores e personalizados. É isso aí, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Liderando com Fé. Todas as quintas-feiras, 19 horas, estamos aqui com um episódio inédito para você, onde a gente fala sobre liderança, sobre fé. E a gente recebe aqui convidados assim que tem uma história excelente nesse sentido, que eu tenho certeza que vai acrescentar muito na sua vida. E do meu lado aqui, mais uma vez, grande Pastor Ronaldo, seu co-host à sua disposição, pronto para servir, Gabriel. E hoje a entrevista vai ser muito boa, mesmo porque, cara, o cara é corintiano. Lá, rapaz. E Gabriel, seu Flamengo deu uma sapecada. Cara, mas segundo ele, diz que corintiano tem que sofrer, então... Mas porque é bom o time passar por isso, que é isso. Aí melhora, né? Ué. Mas é isso, ó, e já quero pedir um favor. Se você ainda não é inscrito, tava inclusive olhando nossos números lá, tem muita gente que nos assiste, que acompanha e não é inscrito. Aí não pode. Aí não pode. Aí não dá quase pra falar que tá em pecado, né? Não. Brincadeira. Mas olha, por favor, se inscreva aí que ajuda muito o algoritmo a entender que é um conteúdo relevante. Não esquece de deixar também seu comentário, o que você tá achando. E se você estiver curtindo, aperta o joinha aí que vai nos ajudar muito. Aí também compartilha com outras pessoas. É verdade. Para que outras pessoas possam acessar esse conteúdo, que você vai ver que o conteúdo de hoje é de excelência. Você ajuda outras pessoas a entenderem também o assunto que a gente vai abordar. É verdade. Hoje nós estamos aqui com ele que é bispo na IA Church. Também é procurador, já foi candidato. Nosso amigo Sérgio Arfucci, seja bem-vindo. Muito obrigado, Gabriel. Parabéns. O seu programa, o seu podcast está sendo muito bem acessado. E realmente, quem ainda não se inscreveu, deve se inscrever. É isso aí, show de bola. A gente vai falar aqui de tudo um pouco, né? Liderança, você que é um grande influente aí, tanto na área jurídica, quanto também na área cristã, né? Tem atuado ali na igreja. E a gente fala justamente sobre isso aqui no nosso podcast, né, Sim. pai? Liderando com fé. Queria entender um pouco, assim, na sua visão, quais são as características de uma pessoa que deseja ser líder? Antes, deixa eu cumprimentar também aqui nosso líder, né, o pastor Ronaldo. É, isso aí. Excelência em liderança e expressão. É uma alegria estar aqui. E parabéns, porque ver um filho assim, tão atuante e inteligente, deve trazer orgulho. Eu tenho para mim uma definição sobre sucesso de paternidade. Não está nos filhos, mas nos filhos dos filhos. Então, tudo que ele deu para você, Gabriel, só vai ser concretizado se você conseguir fazer isso com os seus filhos. E quando ele olhar para os netos... Você já tem neto? Já tem filho, não? Já, tem uma de 2 meses. Acabou de chegar, a Manuela. Tá cedinha, tô construindo. Manuela, ficou para você. Sabe, Ronaldo, eu vejo assim, eu vejo nos meus netos a minha realização como pai. Que 10. Porque os filhos podem fazer aquilo que você ensinou. Sim. Mas se eles não conseguirem repetir isso nos filhos dos filhos... Não houve, interrompe ali, né? Então, todo sucesso a Manuela, que Deus abençoe e siga o exemplo do pai e do avô aí. É isso aí, show de bola. Pode repetir a pergunta que eu já esqueci. Tranquilo. Sobre liderança, quais são as principais características de um líder na sua visão? Caráter. Primeira, caráter. Porque Verdade. o líder reproduz nos liderados o que ele é. E se o caráter for ruim, isso reproduz a mesma deformação. Então eu penso que existem vários elementos. Meu mestre em liderança é Myles Munroe, que infelizmente nós perdemos. E só para falar sobre liderança, nós poderíamos aqui ficar o resto do ano. Mas eu aprendi com ele que a primeira coisa é caráter. Um bom caráter. Um caráter, Legal. Claro, modelado pelo caráter de Cristo. Sim. É a reprodução. Até ele mesmo disse que aprendi com ele que lá em João 1, no primeiro capítulo de João, ele diz que ele é o verbo. Verbo ali, no grego é logos. Logos é a expressão de uma ideia. Jesus é a expressão da ideia de homem que Deus tem, que ele fez. Quem quiser ser homem, não tem como fugir dessa expressão de ideia. Modelo é Jesus. Qualquer outro falha. Sensacional, show de bola, hein, pai? Você sabe o que você me lembrou, Arfucci? Aliás, Gabriel, nós estamos aqui diante de um homem de Deus que Sim. tem um caráter ilibado, é um homem admirado por várias lideranças
e que ele lidera bem a sua casa, ele lidera bem a sua igreja e ali, depois a gente vai conversar ali sobre essa área de, até mesmo de legado, como ele falou, na área que ele atua também, ali na área jurídica, e de aproveitar as leis para que o nosso país também se torne melhor, nossa cidade, nosso estado, nosso país. E quando você estava falando, eu lembrei do John Maxwell. John Maxwell diz assim que o caráter gera coerência. E esses dois juntos geram respeito. Esses três, eles fazem com que realmente o seu legado permaneça, porque no começo você disse que vai chegar lá no neto, né? E se não há caráter, não há coerência. Você já viu o líder sem caráter? Ele é incoerente, né? E ele não tem respeito. Sabe qual é o problema? É que a incoerência está sendo tolerada. Não, mais que isso. Está sendo promovida. A mentira, a intolerância, o desvio, a corrupção começa a contaminar essa geração. Isso me preocupa. Faltou, então, a impregnação dos pais nessa geração agora. Sim. Né? Que é a permissividade, que é a tolerância, que é a flacidez, que é a mentira, que é o que quer que seja, que é o conforto sem preço, sem custo. Isso não existe. Você precisa trabalhar. O trabalho é um dos primeiros elementos do Gênesis. Foi feito antes do pecado. O trabalho já existia antes da queda. Precisamos considerar o trabalho, então, como um elemento essencial de formação de uma próxima geração, né? Sim. E, infelizmente, o que nós temos visto é exatamente isso. Né? Eu nunca ouvi essa palavra, mas não deve nem existir porque é feia, destrabalho. Mas é isso que está acontecendo. É a famosa geração nem, né? Nem estuda e nem trabalha, infelizmente, tem aumentado muito. Mas, trazendo aqui para a área jurídica até, sei que muitas pessoas que nos assistem conhecem a sua trajetória, te conhecem, mas por que a área jurídica? Por que o Ministério Público? Como que surgiu isso no seu coração? Eu, por influência do meu pai, tentei algum tempo, até os 17 anos, a medicina. Nunca consegui passar na faculdade. Seu pai era médico? Não, ele queria que eu fosse médico. Ah, ele queria que você fosse médico. Aí eu até, com 17 anos, eu trabalhava em São Paulo como ator. E ele ficou tão frustrado que um dia ele me escreveu. Naquele tempo não tinha WhatsApp, né? Ele mandou assim: meu filho, vejo que você quer ser ator, porque o que eu fazia em São Paulo passava aqui no estado, né? E ele assistiu aqui no Mato Grosso do Sul, na televisão, e viu: que isso, você quer ser ator? Que bom, quem sabe um dia você represente um médico. Aquilo falou: não é por aqui. E aí eu fui pensar bem melhor, e o direito realmente é a minha afinidade. Eu faria tudo de novo, né? Eu faria novamente uma faculdade de Direito. Eu talvez até estudasse mais do que eu já estudei, para até alcançar além. Mas eu vejo que ainda o bisturi, se a gente puder fazer essa miscigenação, que está operando o Brasil é o direito legítimo. Não essa deformação do direito que a gente vê hoje, que não existe mais sequer segurança jurídica. Isso inclusive, já emenda numa outra pergunta, queria entender qual que é a sua visão, né? Tanto tempo trabalhando na área jurídica, procurador, aqui no Ministério Público, em nosso estado, qual que é a sua visão mais ampla, assim, do que vem acontecendo no Brasil, assim, sobre essa questão da justiça, né? Muitos dizem que, muitas vezes, a nossa Constituição está sendo interpretada, né? Muitas vezes rasgada. Qual que é a sua visão? Essa mesmo. Que a Constituição está sendo violada, porque, e isso explicitamente, o que é pior, não se faz mais questão de disfarçar, porque o direito ele é dialético. Você consegue discutir duas teses conflitantes dentro do próprio direito. E isso é importante. O que está havendo é que estão tentando cancelar, anular qualquer oposição, qualquer ação contrária. E, infelizmente, né, a gente viu o ex-presidente dizer o tempo inteiro: estou dentro das 4 linhas da Constituição. Ele esqueceu e ele não observou que o que estão jogando está fora dessas 4 linhas. O gol está fora da linha, o juiz também está lá, e quem está fazendo gol está fazendo fora da Constituição. Então há um desprezo à Constituição, e eu digo isso tecnicamente. Um dos princípios quebrados é o artigo 37, que fala sobre
os elementos essenciais de atos administrativos, que é a maioria do que se faz. Não é? Porque o judiciário também tem atos administrativos. Claro que o ato administrativo ele é típico do poder executivo. Quem é que mexe com a administração? O executivo. Quem mexe com leis? O legislativo. E quem mexe com o juízo das leis é o judiciário. E cada um tem uma área limitada dentro da Constituição para operar. O Ministério Público não é subjugado, não é submetido ao judiciário. O Ministério Público não é do legislativo e nem do executivo. Ele faz parte de uma quarta parte da Constituição chamada função essencial da justiça. Então, é quem opera a justiça, mas ele não é judiciário. Ele usa as leis, é fiscal das leis, mas ele não é legislativo. E ele também tem a sua administração, mas ele não é o executivo. O que está havendo é uma usurpação dessas fronteiras. Infelizmente, pelo ativismo judiciário, que violou todas as normas explicitamente, dizendo claramente, estamos desse lado. E isso não é Constituição. Eu digo isso sem temor e posso até já agora responder por mais um. Porque qualquer coisa agora é violação, né? Mas é a opinião e está dentro da lei. Mas eles mesmos falaram, né? Nós derrotamos o bolsonarismo. Quer dizer, isso é uma coisa que não se diz. Não se diz, né? Hoje... É difícil, sabe, até mesmo um juiz ser imparcial, porque dentro dele tem uma formação, tem, né, um direcionamento, mas ele jamais pode se antecipar a isso, até porque traz nulidade de qualquer ação que ele julgue. Ele se torna impedido. Eu, como Ministério Público, se eu tiver, por exemplo, se o seu pai tem uma ação lá que vai à minha mão, eu tenho que me declarar impedido, porque é meu amigo. Oh, não, peraí, eles são pastores, eles são amigos. Eu tenho que me declarar impedido. Por conta dessa proximidade, ou pelo avesso. Mas peraí, então a coisa tá, pelo que eu estou entendendo e ouvindo aqui, Gabriel, a coisa essa aula, né? É uma aula. A coisa está muito errada, sim, né? Sim. Porque se alguém foi advogado de alguém antes de ser... Não podia ser... Isso, não podia estar... Não. Ele não podia julgar. Não, e o que é pior, que ninguém viu e a imprensa não diz, é que por conta desse elemento que já foi advogado, ele tem inúmeros processos de um interessado e está compondo uma corte, foi mudada o quórum. Antes precisava de 3 de 5 para decidir. E como ele faz parte de uma das câmaras e teria que se dar por impedido por maioria delas, no lugar dele se dar impedido, fizeram o quê? Agora não, basta 2 votos para que se defina. De 5, ele não precisa se dar mais por impedido, então 2. Então, tá havendo, eu posso usar a expressão que para mim parece estupro da Constituição, é uma violação absurda, não é? E ninguém vê isso, nós não precisamos disso, e nós sabemos que a Constituição define quem é o responsável e que poderia tomar providência nisso, que é o Senado Federal, e não toma. Inclusive, falando de Senado Federal, queria falar um pouquinho... Eu não devia ter antecipado. Não, vamos falar de antes, assim, porque eu desejo... Você acha uma casa muito importante, como até mesmo você falou, que eles são, né, responsáveis por barrar isso, por trazer luz a isso, assim. Como que você vê hoje a atuação do nosso Senado e se você... Existem heróis ali. Hoje mesmo eu vi uma sessão, eu fui até convidado para participar de heróis do Senado que estão ali resistindo. Sim. Falta maioria, só isso. Falta um presidente do Senado que cumpra com seu papel. Na minha opinião, o presidente do Senado, que se colocou à disposição do Brasil, não está cumprindo com seu papel. Ele deve colocar em pauta, em julgamento, aquilo que tem sido colocado, e claramente ele tem sido... eu preciso tomar cuidado com a palavra, porque eu não posso acusar de crime, mas ele poderia fazer melhor do que está fazendo, e é puramente isso. Agora, quem é que vai fazer essa diferença? É o povo. Porque não há quem no parlamento não há quem resista à pressão popular. E é isso que
Democracia é pressão popular. Sim. Democracia é isso. A pressão popular vem pela eleição dos seus parlamentares e do seu representante mor, do executivo. O judiciário não faz parte disso. O judiciário tem que ser neutro, imparcial, porque ele não é eleito, ele não é votado, ele não expressa a vontade do povo. Ele tem que expressar a vontade da lei que é feita pelos parlamentares. Então, infelizmente, está havendo uma invasão do poder judiciário em todas as atribuições, seja do executivo, até do futebol. Não existe mais fronteira. E a Constituição é clara nesse ponto. Então, quem é que controla, então, o judiciário? É o Senado. E o Senado não está controlando. Por quê? Deve ter interesses pessoais ou... Rabo preso, sei lá o que for. enfim. Então, aí, novamente, me deu vontade. O meu host me permite. Você aqui. fica à vontade. Rapaz, sabe o que é? Então, deixa eu entender. Você me explicou uma coisa aqui sobre o Ministério Público, eu acho que para a nossa audiência também está sendo uma aula. Com certeza. Tô aprendendo muito tem coisa aqui. que você falou do Ministério Público que eu realmente não sabia. Você entendeu? Agora, então, se o Ministério Público tem um papel que você falou, então a gente vai... Falando da anistia, sabe por quê? Nós somos pastores, né? Nós somos profetas. E nós não podemos perder a nossa voz profética. E desde o Velho Testamento, a Bíblia impõe que o povo de Deus seja alguém que defenda aquele que está sendo oprimido. Porque se a gente perde essa voz profética, acabou a nossa função nessa área. É só uma ressalva. Desde que o oprimido, ele não seja quem gere a violência, a violação. Porque sim. Levítico 19:15 diz: você não vai favorecer o pobre e nem temer o poderoso. Sim, com justiça julgará o meu povo. Quando eu quis dizer até oprimido, é o oprimido injustiçado. Sim, aí o assim. injustiçado é melhor. Então. É um injustiçado, então. Porque assim, fica difícil, né? Eu não sei se você chegou... Eu não fiz parte de nenhum movimento de ter ficado à frente de quartéis, por exemplo, lá em Brasília. Nem eu. Mas eu... Por conta de que eu estava lá e até tinha alguns irmãos por lá, eu passei por lá para orar por alguns irmãos. E até certo ponto, sei lá, tinha alguns movimentos que eu não concordava muito. Mas eu participei para orar e lá tinham pessoas simples, humildes, que elas... Eu notava que a maior parte deles, eles só queriam um protesto, assim, que eles acreditavam que estava dentro de uma liberdade. E teve muita gente ali que foi no vento da coisa. Mas assim, às vezes a gente nota que então tem alguma coisa que não está combinando aí. Se é o Ministério Público que tem que provocar e que tem que fazer tudo isso que você falou, como é que um ministro do Supremo Tribunal Federal, ele mesmo convoca um líder de um partido político para prestar esclarecimentos de alguma coisa que ele não foi provocado para dizer? É o papel do judiciário fazer isso? Não. Da Suprema Corte? Não é? Não, para começar, aquelas pessoas, elas não têm foro privilegiado. Deveria haver julgamento pelo juízo comum. Assim como diversos dos demais inclusos nessa contenda não têm foro privilegiado. Eles não poderiam ser julgados diretamente pelo Supremo. E aqui já é uma violação constitucional, na minha opinião. E o ministro também da Suprema Corte não podia falar diretamente com influenciar, pedir um presidente de partido diretamente. Vamos Me explica aí, teria que ser provocado? O que é que quebrou a Lava Jato? Foi dizer que um promotor, procurador da República, conversou off com um juiz. Então vamos anular isso tudo. Vamos colocar também como questão a questão de competência. O endereço. Não. Então, peraí, como é que lá, numa instância inferior, o fato de um promotor, o procurador da República e o juiz terem conversado, trouxe essa nulidade, e agora, em instância superior,
eu permito que um ministro visite o presidente lá do Congresso? Então, não precisa formar-se em direito, não precisa estudar direito para entender que está tendo aqui uma violação de princípios constitucionais. Isso não poderia ser admitido, de forma alguma. O judiciário ele tem que se manter absolutamente neutro e intocável lá. Não é? Nada que impeça uma conversa entre as partes. O juiz pode receber a qualquer momento um promotor, um advogado e até a parte, se ele quiser. Mas o que nós estamos vendo é diferente. É uma convergência de desvios de recurso público, eu estou falando de bilhões de reais, em nome de emendas, nitidamente influenciando no resultado de parlamentares volúveis e venais, mercenários. Não importa que isso seja por emenda. Ah, mas é emenda, tá bom. Você viu na pandemia, por conta também de uma proteção, em que em casos de emergência, de urgência nacional, você não precisa fazer licitação, mas tem que prestar conta. E ninguém prestou conta. O dinheiro esparramou. E que dinheiro é esse? É um dinheiro que pertence ao município, é um dinheiro que pertence ao Estado, mas está sendo todo ele arrecadado para a União, violando o pacto federativo, violando o Fundo de Participação do Estado, o Fundo de Participação do município, e o que o governo anterior fez, ele devolveu aquilo que já era do próprio Estado e do município. O que esse governo não está fazendo. Ele está usurpando isso tudo e vai lá no Congresso e, praticamente em nome de distribuição de emendas, influencia nas decisões que esse parlamento deveria ser totalmente também imparcial. Eles não estão vendo, mas simplesmente o Congresso Nacional está sendo diluído, dissolvido. Tá? Porque, olha, é deputado opinando pela prisão de deputado, é senador que fica inerte, ninguém faz nada. Estão acabando, então, com o parlamentarismo, então, com o parlamento, isso. Não é? E pela corrupção, pelo desvio. Infelizmente, o Ministério Público deveria estar operando nisso, mas também não faz. Aparentemente tendencioso. É o que está explícito. Isso é ruim. Quem é agora a última solução disso? É o povo. É a pressão das pessoas, dos movimentos, de quem trabalha, de quem paga imposto. É um absurdo a carga tributária do Brasil. Uau. E a resposta dos serviços, das entregas do poder público. Se você não tiver recurso para pagar médico, para pagar a escola para o teu filho, para pagar segurança, você fica à mercê do crime organizado. É verdade. E você falando da Lava Jato, pode ser que tenha uma reviravolta aí, né? Depois a gente, no parte 2, a gente chama ele de novo. Mas com a prisão do Fernando Collor, né? Ex-presidente, né? Pois é. O julgamento dele é da época da Lava Jato, ele agora foi preso. Será que é porque ele é primo do ministro Araújo de Mello, ex-ministro, né? Que tá falando mal da corte agora, não sei se tem relação, mas enfim, isso aí a gente deixa para um outro momento. Sim. Vamos falar aqui também sobre o seu trabalho, né? Sobre a juventude, com as crianças, com as famílias. Devemos ter começado por aqui. Não, mas é importante, sei que tem muita gente ainda nos assistindo. Fala um pouquinho mais sobre o PROSEV, esse programa de conciliação para prevenir a evasão e a violência escolar, um trabalho tão bacana aí que você tem feito. Esse programa, a origem dele mesmo foi em Costa Rica. Uhum. Uma cidade lá na fronteira já com Goiás. Eu tive o prazer de ir agora há 10 dias na cidade de Mineiros, cidade que eu nunca visitei antes. Fui lá e conversando com a secretária de Educação, soube que o PROSEV está sendo aplicado em Mineiros, porque um colega promotor viu que deu certo em Costa Rica e levou para Mineiros, onde eu nunca estive. O PROSEV ele veio pela necessidade de definir os papéis dentro da escola, né? Na verdade, o motor do PROSEV foi Ponta Porã, onde
as lideranças escolares vieram pedir socorro, dizendo, olha, tem aluno armado dentro da sala de aula, ninguém faz nada. Nossa. Professor intimidado, eu estou com 40% da minha folha de professores com atestado com problemas emocionais. Isso em que ano? Desculpa te cortar. 97. Nossa, então desde lá já vem esse problema, não é de hoje. Meu Deus, rapaz, o cara chega armado lá no... Você é doido, rapaz. Como que a professora vai falar? Não pode fazer isso aí não, o cara só levanta a blusa aqui, ó. Não, ele pega a sacola, ele põe na mesa, o professor falou, o menino bota a sacola na mesa, pá, pelo baque, eu sei se é pistola, se é revólver, se está carregado, descarregado. E o curioso é que eu já cheguei com um procedimento na minha mesa. Um aluno que estava com um Magnum 357 dentro de uma sala de aula, um garoto de 15 anos. Que Meu isso? Deus. E aí aquilo surgiu e veio parar na promotoria. Falei, sério isso? Um Magnum? Nem eu tenho uma arma dessa. Aí eu falei, ó, chama o pai, o garoto, chama o professor e chama um psicólogo, porque esse pai vai surtar aqui quando eu falar para ele que o filho dele estava com um Magnum. Um revólver que não tem porte para essa arma, é só o Exército. E a Polícia Federal. Então, quando eles vieram, eu falei, ô senhor, seu filho foi pego com essa arma na escola, um Magnum. Eu falei, psicólogo, fica preparado, se o cara apagar, você cuida dele. É para isso que o senhor está me chamando aqui, promotor? Eu falei, é sim. Não, doutor, isso aqui fui eu que dei. Uau! Rapaz. Ele fez 15 anos, eu dei essa aqui para ele se defender, mas fique tranquilo, meu filho sabe usar, tranquilo. 15 anos. Aí quem precisou do psicólogo fui eu. Né? A psicóloga tá vindo embora e falou, não, fica aí. Mandei já para a delegacia aquele pai, porque é claro que ele não podia ter feito aquilo, aquele adolescente foi para também a delegacia da infância e juventude, eu falei, precisamos realmente trabalhar. Aí eu reuni os diretores de escola pública e privada, secretário de educação de estado e município. Falei, aqui, eu não sei o que está acontecendo. Acho que tinha 2 meses que eu estava em Ponta Porã. Eu dei uma folha para cada um, uma caneta e falei, anote nessa folha as 10 prioridades que um promotor pode... Você é promotora de justiça, promotor de justiça agora. Me coloque as 10 prioridades para Ponta Porã. Aí eu pedi para que compilasse aquilo tudo e fiz um inquérito civil com aquelas 10 prioridades. Isso é documento, eu tenho registrado. E dali eu comecei, então, a tentar resolver um por um. Eu falei, não consigo resolver isso aqui, no ar-condicionado, dentro do meu gabinete. Eu tenho que ir para a escola, eu tenho que ter contato com os pais, tenho que ter contato com os alunos e tentar resolver aquilo tudo. Foi muito difícil, porque ia desde desvio de merenda, ia a violência, ia a evasão, ia a falta de registro, até, acho que foi Cláudia Geiger, a repórter, ganhou um prêmio da Abrinq naquele ano, porque ela fez daquilo uma reportagem que foi para o Nacional. Legal. O que é que eu fiz? Eu descobri 3.000 pessoas abaixo de 18 anos, adolescentes principalmente, e crianças que não tinham registro. Olha. Eu falei, como? 3.000? 3.000? Né? Isso aí correspondia a 5% da população total de Ponta Porã, que era de 60 mil habitantes. Eu falei, bom, como é que vamos resolver isso? Fui lá no cartório, falei, precisamos resolver. E prefeitura teve que criar um livro extra, único, no cartório, teve que ter funcionário da prefeitura para registrar crianças sem registro. Porque eu obriguei os pais a matricular os seus filhos. Artigo 129, 5º do ECA. Você é obrigado a matricular seu filho. Ah, mas não posso, porque eu chego lá, não tenho registro, a diretora fala, vai fazer o registro. Eu não vou e fica por isso mesmo. Entendi. Aí não, diretor, você vai matricular precariamente toda criança e adolescente e vai encaminhar você direto para o cartório. O cartório vai fazer esse registro, vai mandar para você, você dá a primeira via para a mãe e fica com a segunda. 3.000 crianças e adolescentes, 3.000 foram registrados naquele ano. Eu descobri, por exemplo, 3 gerações sem registro. Por que esse menino não tem registro? Ah, o pai não tem. E por que o pai não tem? Porque o avô não tem. Uau. Eu tive que buscar familiar. intérprete de Guarani, porque o avô não falava o português. Meu Deus. Era bugre, era, sei lá, tupi, espanhol, sei lá o quê. Que bom que eu não derrubei nada dentro. Enfim, assim o Proceve começou a criar corpo por essas 10 urgências e hoje
é lei estadual, aqui no Mato Grosso do Sul, em vários estados, Piauí, Rondônia, Rio de Janeiro tem, enfim, tem leis municipais esparramadas também no país e tramita no Congresso Nacional, na CCJ, uma lei federal. Só que a senadora Damares falou assim, essa lei não está boa, eu vou fazer uma lei criando o Procev. E eu já estou em contato com o gabinete do Senado para criar o Procev a nível nacional. Olha que bacana. E assim, então, por exemplo, se uma criança está lá na escola, a gente estava comentando aqui até antes de começar, ela, por exemplo, quebra ali uma vidraça da escola. Aí, então, dentro ali do Procev e tal, é chamado aquele pai, aquele responsável pela criança, ou a criança vai, arruma, enfim, o pai é responsável junto com a criança para arrumar aquilo dali? Isso é uma das ações dentro do Procev? Isso não precisa nem do Procev. O artigo 932 do Código Civil, que é muito usado nas escolas particulares, escolas privadas, aí, você está matriculando seu filho, se ele estragar a escola, você que paga. Você assina o contrato. Então, em escola particular, escola privada, não tem dano. Porque o cara fala, ó, filho, se você estragar lá, você vai ver, cara. Vai ser do meu bolso. Mas na escola particular, o guri estoura, quebra tudo, a mãe não aparece, o diretor chama, ela não comparece. O Procev, então, não só... Na escola pública, né? Mas a ação do Procev é para o sistema educacional, não para a rede. Entendi. A rede é pública. Sistema é tudo. É tudo. Entendi. Vale para todos. Para todos. Inclusive, para o trajeto entre a casa e a escola. Você estragou uma praça, o ônibus, você vai responder. O que o Procev faz? Ele simplesmente ensina a palavra responsabilidade da forma essencial. Porque tem a responsabilidade penal, civil, eleitoral, trabalho. Porque não precisa ser maior de idade, onde você adquire plena capacidade para responder. Então, responsabilidade é responder por. Né? O que a gente vê acontecendo? O Estatuto da Criança e do Adolescente foi mal interpretado. Porque o artigo 1º fala sobre a proteção integral. Este estatuto funciona sobre a proteção integral. Veio uma linha ideológica desviada e diz que proteção integral é tudo. Então, a criança e o adolescente pode fazer o que quiser que não dá nada. Nada. Mentira. Não é verdade. Por quê? Também eu tenho uma lei federal anterior ao ECA, anterior ao estatuto, que dá ao pai, à mãe, ou responsável, aquele que tem responsabilidade jurídica, exigir. No artigo 1364, tem 9 incisos dizendo como esse pai e essa mãe agem. Infelizmente, as pessoas não leem a lei e acabam engolindo aquilo que o novo normal diz. Então, não, é a criança que manda. Mentira. Manda quem responde. Se alguém for lá na sua casa e falar, ó, a Manuela pichou o muro, é a Manuela que vai responder ou é você? Sou eu. Pronto. O que é que o Procev traz é isso. Responde quem deve. Então, dentro da escola, se acontece algo, quem responde? O diretor. Diretor. Dentro da sala de aula, quem responde? Professor. Dentro da casa, quem responde? Os pais. Os pais. Então, manda quem responde. A autoridade é dada a quem tem responsabilidade. E criança e adolescente não tem responsabilidade jurídica. Ou é limitada, é parcial. De qualquer forma, sempre tem um adulto até os 18 anos respondendo. E a lei facilita, porque mesmo no cometimento de crimes, a nossa legislação é diferente de grande parte de outros países. Ela tem uma tolerância para quem tem menos de 18. Isso é proteção integral. Então, eu não vou lidar com adolescente. Criança não responde em absoluto. Ela vai ter atendimento psicológico, seja o que for. Ela pode matar. Uma criança de 11 anos, e tem muitos homicidas com menos de 12 anos. A partir dos 12 até os 18, ele responde. Mas responde não como crime, como ato infracional. Ele não responde pela pena do Código Penal. Então, um adolescente mata uma pessoa roubando, ele vai lá, dá o celular e ele mata. Na lei penal, ele vai pegar de 15 a 30 anos. No ECA, ele não pega mais que 3. Nossa.
Infelizmente, a nossa legislação ela favorece o bandido. Não tem proteção à vítima, não tem proteção ao que paga imposto, mas ao bandido. E isso você vê cada vez mais. É porque isso também é um favorecimento àquele bandido que ele quer fazer algo que vai exigir, dentro do projeto dele, cometer crime. Ele põe uma criança para fazer o que ele deveria fazer. E um guri de 16 anos, né? Hoje tem muita Eu não vou consciência. nem dizer onde isso acontece mais. Aqui também acontece. Sim. Existem mães que chegam ao traficante, ao homicida e falam, aí, tudo bem, meu filho tem 15 anos. Tudo bem, eu tô te dando R$500, toma aqui a arma. Ele pega na arma, fica com a digital do adolescente, ela põe num saco e ela mesma entrega o filho para a polícia. Ele recebe, se você for na polícia é 500, se entrar no juiz é mais 500 e cada mês vai dando 500. Para aquele adolescente assumir um homicídio. Pensa, o guri chega e fala, foi eu que matei. O cara conta como é que foi. Foi nessa esquina, foi assim, eu atirei na nuca. O adolescente vai lá e conta isso tudo. Só reproduz ali. E como existe um volume absurdo, exacerbado de ações, a polícia mesmo, pronto, já manda pro promotor, ele já representa, esse é o homicida. E esse guri não vai ficar mais, ele não vai ficar em 6 meses, 1 ano, quem sabe. Por quê? No máximo 3. Eu tinha um adolescente que matou 8. Meu Deus. Jesus. E ele já tinha ficado 2 anos e meio internado. Ele sabia que ele ia só ficar mais 6 meses. Só que a hora que ele saiu, mataram ele também. Então essa lei não protege coisa nenhuma. Eu estive nos Estados Unidos falando sobre o Procev. E lá, meu maior medo era alguém me perguntar como é no Brasil. Eu fui em 3 estados americanos e eles diziam, olha, eu estou aqui desde os 15, só porque eu peguei uma faca e tomei o celular de uma grávida e disse que eu ia matar se ela não me desse o celular. Eu estou desde os 15, eu já tenho 20. Eu estou há 5 anos preso e vou ficar mais 5 pelo menos. E teve um dia que eu fui em São Francisco, fui em Nova York, fui em Miami. E no último lá que eu estou indo embora, ninguém perguntou. O cara perguntou, como é que é lá no Brasil? Falei, olha, no Brasil você mata quantos quiser, rouba, faz o que você quiser, você fica no máximo 3 anos. Falei, sabe o que ele me falou? Preciso mudar de país. Preciso ir pro Brasil. Olha. Não é assim que funciona. Nós precisamos compreender que eu tenho uma ideologia que sabe o que está fazendo, sabe que isso destrói famílias, pessoas e o país, mas querem o poder usando... Antes era o proletariado, o pobre, que já não dá mais certo, porque o pobre já viu que está tendo engano. E eles estão sendo mantidos pobres, porque o que importa, se eu faço a ditadura do pobre, então quanto mais pobre eu tiver, mais é o meu poder. Não, agora circo, né? Agora é o crime, é o bandido. Por isso é que está fortalecendo o crime organizado no Brasil e você vê cada vez mais uma legislação da bandidolatria. Sim. É o coitadinho, né? Agora, quem muda isso é o Congresso com pressão do povo. Só que nós temos um sistema eleitoral que eu discordo. Eu acho que quem tem que ser eleito é quem tem eleitor. Uhum. Eu não posso aprovar a eleição por contingente. Veja o que aconteceu com o Dallagnol. O deputado mais votado no Estado foi cassado de uma forma também pouco ortodoxa e legal. E quem ocupou o lugar dele foi quem era menos votado. Qual que é a preocupação que um parlamentar que não tem voto de ouvir a sua base? Ele não foi eleito. Ele não foi eleito. Ele foi eleito por uma brecha que não tem nada a ver com democracia. Democracia é a expressão do povo. Esse cara foi lá porque ele não tem voto e ele é manipulável. E isso constitui 60% do parlamento. 60% do parlamento não tem voto, não tem eleitor. Entrou lá por brecha
da legislação, esse cara não está preocupado nenhum. Então, foi puxado por aquele que fez mais votos. Aí a emenda vem e fala, cara, eu tô te dando 800 mil reais, 1 milhão, 10 milhões, para você gastar lá no teu estado e fazer o que você quiser, não vai precisar prestar conta nem nada. Pra ele se reeleger. Bom, infelizmente o tempo corre, né, pai? Muito rápido. O papo, quando o papo é bom, passa rápido. Acho que ele vai ter que fazer 2. Tem que vir de novo. Se ele achar um espaço na agenda dele, vai ser uma alegria receber. Fazer o segundo, porque mas era muito papo, hein? Era muito papo, né? Eu preciso falar do nosso Procev. Com certeza, pode falar. Que ele está com a carga toda e Campo Grande é um modelo nacional. Porque nós temos uma superintendência. O Procev, que é esse programa que vai para a escola, está lidando com a evasão escolar, está lidando com a violência escolar, está lidando com as responsabilidades, está fortalecendo a autoridade dos pais sobre os filhos. Quem tem responsabilidade? Mas como é que eu falo para alguém que a lei não exige responsabilidade, que é o adolescente? Eu falei, exige. Lá no 1634, inciso 9, diz que ele tem que prestar serviços sob o comando dos pais, ou quem tem o poder familiar. Então, se na escola ele estraga alguma coisa ou na praça, a mãe vai lá e fala, limpa, sujou, limpa, quebrou, conserta, ofendeu, vai se retratar. Essa gurizada quer isso. Pastor Ronaldo, eu tenho visto, eu falei, quem vai me confrontar aqui vai ser a juventude. Porque eles que estão sendo severos. Ao contrário, quem mais me apoia é a moçada, porque eles querem atenção. Eles querem que alguém diga, fala que está errado o que eu estou fazendo. Essa instrução. Fala o que eu devo fazer. Porque pai e mãe hoje fica com medo de conselho tutelar, medo de promotor. E eu falo, promotor de justiça, juiz, conselheiro, não se meta na relação de pais e filhos. Porque se você quebrar esse vínculo, esse pai vai ficar com medo, ele não vai controlar, esse menino vai morrer e você nem vai no enterro. O Brasil já foi, eu não sei se ainda é, mas já foi o 4º país no mundo em morte violenta de adolescentes, de abaixo de 19 anos. Abaixo de 19 anos. Isso. Eu, como pastor, a maior dificuldade que eu tenho para lidar é com pais que enterram filhos. Não tem consolo, não tem o que dizer. Não. Eu só posso dizer o seguinte, olha, Deus entregou o seu filho Jesus e ele sabe. Eu vou orar para que o Espírito Santo console seu coração com a dor do coração de Deus de entregar Jesus. Por você e por mim. Mas eu nunca perdi um filho e não peço, Senhor, não me dê essa dor. Peço, não me dê. Não me dê. Mas se o Brasil é o 4º país em que morte violenta de jovens abaixo de 19 anos, 4º, só para ter uma ideia, o Iraque é o 18º. Nossa. O Brasil está entre os 4 países em que pais enterram seus filhos. É uma chaga no Brasil. É uma dor. Por isso eu falo para quem perdeu um filho, falo, olha, sabe uma coisa que eu tenho para te dar? É que a partir de hoje você é a pessoa mais autorizada a consolar outros que também perdem seus filhos. Porque você dizer para alguém, me dá um abraço, eu sei o que você está sentindo, é compaixão. É o maior consolo. Você sabe por que você perdeu um filho? Sim, eu também perdi um filho. Nós recebemos um amigo aqui, recentemente, Rolando Salinas. Ele veio aqui, ele é de São Paulo, ele perdeu 2 filhos. Meu Deus. Que dor, hein? Enterrou 2 filhos. Então, eu convidei várias pessoas que também perderam filhos e falaram assim, olha, eu não tenho o que dizer, mas eu tenho alguém que sabe o que é essa dor, ele vai te dizer. Enfim, o que eu estou te dizendo é que Procev procura agir nessa esfera. Como começou o Procev, foi até além, mas aqui em Campo Grande eu era promotor do júri e um dia eu cheguei assim arrasado em casa, porque era o 8º júri em que um guri de 18, 19 ia pra cadeia, matando um de 12 e 13. Fora da escola, rebelde, usuário de droga. Meu filho falou, pai, o que aconteceu? Meu filho, foi o júri. Ele falou, você perdeu o júri? Perder o júri significa eu querer condenar um homicida que foi absolvido. Ele falou, não, cara, ele foi condenado a 19 anos.
Ué, então por que você está assim, derrubado? Eu falei, porque o cara tinha 19 anos. E ele matou um de 12 anos na frente da mãe. Ele falou, mas o júri não é isso. O júri começa quando tem morte. Morte provocada, né? Homicídio. Ele falou, é só quando tem um homicídio que o promotor do júri entra. Ele falou, então você tem que entrar antes da bala. Esse é o tema do meu livro. Que legal. Chegando antes da bala. Olha, bacana. Legal. Que é exatamente por conta desse contingente que está enterrando seus filhos por ação violenta. Bacana. O perfil dessa gurizada, rebelde, fora de escola e usando droga. Perfil dos pais, omissos. Às vezes trabalham demais, dão um presente demais, outros nem comparecem, outros são inexistentes. Mas a falha está na nossa geração de pais. Porque eu vejo uma promessa, já desde o Velho Testamento, onde ele diz, se um filho honrar pai e mãe, ele vai viver bem e vai ser próspero. Mas quem ensina filho a honrar, começa dos próprios pais. Sim. Né? Claro, ainda assim tem exceções de filhos que pais absolutamente fora do padrão e que honram. Mas é uma exceção. É uma exceção. A grande responsabilidade é da minha geração de pais que não tem ensinado os filhos no tempo certo. E para quem quer saber um pouco mais sobre o Procev, tem algum lugar, alguma mídia social que vocês compartilham o trabalho, ou em algum local, às vezes uma palestra, enfim? Agora eu vou tirar proveito. Pode Com entrar certeza. Aí, no meu Instagram, todos os seus endereços Sim, aí. poxa, tão legal esse programa. Sérgio Harfuch, Harfauche, entra lá no meu Instagram. A gente vai deixar aqui também Essa lista arroba lá, aí. por favor. Se bem que eu acho que eles estão me boicotando, porque Eita, rapaz. tem um lá, eu já cansei de ver gente me seguindo, novos seguidores, eles não mudam nenhum dígito. Eita. Mas isso não me preocupa, né? E também o próprio Procev aqui em Campo Grande, se você quiser saber sobre... Tem um contato, eu não sei se tem aí. Aqui deve ter. Perdão. Você pode entrar em contato com a superintendente do município, do Procev, a doutora Rosângela, se é esse o número dela, 9958-9071. Então, 39, né? 999-58-9071 é a superintendente aqui do Procev. Eu quero ir pessoalmente. É na esquina da 13 com Antônio Maria Coelho. Tem um prédio ali. 3 de maio? 3 de maio ou 3 de junho? 3 de maio é a Rua da Primeira Batista. Ali É a Rua da Primeira Batista. É a Rua da Primeira Batista com a Antônio Maria Coelho. Bem na esquina, tem lá. Você vai ver lá, do município. Sobe lá e fala, eu quero falar no Procev. Eles te encaminham lá. Que legal. E é modelo já até fora do Brasil, né? O Procev Vai virar lei nacional. Vai sim, se Deus quiser. Eu peço que orem por isso, porque a lei federal, o projeto de lei 24.10.19 está lá travada na CCJ e tem gente segurando, sentado em cima. A Damares falou, chega, eu vou fazer uma lei criando o Procev como instituição. E vai ser nacional, vai ser. Vai ser, sim. Bom, é isso então, né, pai? Que aula. Tenho certeza que você que ficou... Tá acabando, mas foi a aula, hein? Quem ficou até aqui aproveitou muito. Aproveitou bastante. Compartilha esse episódio, talvez, com seus amigos, seus familiares que não puderam assistir. E a gente vai tentar marcar aí uma parte 2, né? Uma parte 2, precisa, hein? Rapaz, aqui tinha muito assunto, né? Tinha muito assunto, hein? A gente nem chegou no Corinthians. Mas isso aí nós vamos precisar de umas 3 sessões só para falar. E a gente nem chegou em 2026, hein? Se vai ter alguma novidade. Pois né? Mas isso aí a gente agora, deixa uma coisa a gente tem que deixar marcado aqui. É que o nosso podcast, Liderando com Fé, tem alertado sempre. Gente, vamos orar. Precisa muita oração, dependência de Deus e consciência de cada um de nós que as próximas eleições, elas são muito, mas muito importantes para a gente mudar isso que a gente está vendo tudo aí. É verdade.
quiser deixar um último recado pro pessoal, fique à vontade. Agradecemos aqui pela sua presença, que Deus continue te abençoando nesse programa e todo o seu trabalho. E é isso. Eu tenho para mim que se os cristãos autênticos, aqueles que realmente entregaram suas vidas para Jesus, ouvirem a direção de Deus, nós conseguimos mudar o Brasil. Amém. Resgatar valores e princípios. Amém. Então você que declara, Jesus fala isso em 2 Tessalonicenses, se não me engano é 2:9, a palavra diz, né? Aqueles que professam o meu nome, aparte-se da aparência do mal. Se a igreja brasileira voltar ao seu padrão cristão verdadeiro, segundo a palavra de Deus, segundo a Bíblia, nós transformamos esse Brasil, Deus vem, põe a mão e fulmina toda a iniquidade, pecado e corrupção que existe. Em segundo plano, o povo brasileiro, se mobilizar e pressionar os seus parlamentares, isso também vai ocorrer. O que nós não podemos mais é tolerar essas violações, pessoas inocentes, julgadas sem se defender. Infelizmente, o direito, hoje, que é para mim uma chave, está sendo preterido pela falta de segurança jurídica. Então, vamos orar pelo Brasil. Eu creio que Deus tem misericórdia ainda para nos dar mais uma chance. É isso. E uma promessa que vai se cumprir na sua vida. Posso dar? Sim. Mateus, quando está falando sobre as bem-aventuranças, capítulo 5, verso 6, porque você tem sede disso. Sim. Bem-aventurados que têm sede de justiça, porque eles serão saciados. Eu recebo. Amém. Recebo. Você será saciado. E todos aqueles que têm sede de justiça nessa nação serão saciados. Recebo. Isso aí. E também aproveito seu nome para mandar um abraço para 2 amigos meus que inclusive estudei com eles, o Cauê e a Maressa. Foram meus parceiros na nova escola, estudei com eles, mandar um abraço para eles. E é isso, gente. Nos vemos na próxima quinta-feira. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. E é isso. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Este podcast é um oferecimento. Daniele Mitani, Arquitetura e Interiores, transformando os sonhos da sua família em ambientes acolhedores e personalizados.